A gente tinha um show marcado e tava todo mundo meio na função de achar um nome pra banda. Apareceu esse nome, A Terra Nunca Me Pareceu Distante, mas não pra banda, pro EP. E a gente falou, beleza, vai ser o nome do primeiro EP. Só que a gente não achou nenhum nome melhor pra banda e aí acabou virando o nome dos dois. A catarse é uma coisa decorrente do que a gente faz. Eu acho que a música, pra gente, vai além disso nas nossas vidas, assim. A gente sempre tocou, sempre tá em contato com música, tudo gira em torno disso. Então acho que é decorrente só. Já é uma parada meio naturalizada. É mais o ato de sempre estar fazendo do que um momento específico pra chegar num pico. A intenção de cara era fazer música instrumental. Essa sempre foi a proposta. A nossa forma de criar as músicas dá liberdade para colocar todas essas influências. Geralmente o Luden e o Lucas chegam com ideias de guitarra e daí a gente cria em cima disso. E aí as coisas vão tomando forma naturalmente. A ideia de fazer post-rock não foi premeditada. A gente tinha influência de várias bandas de post-rock, mas não necessariamente era uma ideia de fazer som igual. Só foi o que saiu mesmo. As influências são uma coisa que são meio intrínsecas já. E aí a questão dos sentimentos entra nisso numa questão mais de momento mesmo. E não necessariamente de como você tá, porque nem sempre a criação é um reflexo do que a alma tá sentindo ou qualquer coisa do gênero. Muitas vezes você só faz a música porque você quer fazer uma música daquele jeito, sabe? Você quer fazer uma música meio triste, ou você quer fazer uma música mais porrada. Não necessariamente você tá triste ou você tá querendo socar alguém. Às vezes tem isso do momento de que você tá vivendo, e aí eventualmente isso influencia, e aí você acaba fazendo algo de um jeito específico. E às vezes simplesmente você tá com aquela intenção. O Brasil é muito diverso, é muito grande o país. O que a gente faz não é mais o mainstream. O brasileiro padrão não necessariamente ouve rock. O que a gente faz é de nicho. O nicho tem aumentado, que é ótimo para as bandas. Tanto que isso tem proporcionado que vários festivais tenham crescido nesse período. O Bananada cresceu, o Coquetel cresceu. Se essa música independente de uma forma conseguir se gerir, conseguir se manter de uma forma que os artistas tenham bons cachês e boas condições de tocar, sejam respeitados e tudo mais, eu acho que pra mim esse é o deslanchar. Se for avaliar quem que consegue se manter mesmo com a parada e sempre é respeitado, eu acho que cai pra, sei lá, uns 2%. Acho que eu conheço umas 3 pessoas do rolê independente que de fato vivem do rolê independente. E tipo, que não estão atreladas a nenhum selo, que não estão atreladas a nada. Porque aí já muda um pouco também a condição das coisas, né? É que eu acho que na real a gente tá vivendo o melhor momento possível pra bandas independentes. Ao mesmo tempo que a gente tem um bloqueio muito grande de chegada pra tipo, ninguém vai assinar com a Universal. Os fenômenos do nosso rolê são coisas muito distintas. É tipo, o Bulgarins. E ainda assim, o Bulgarins tem muito público aqui, mas visivelmente eles têm priorizado fazer turnês lá fora, que a questão de renda pesa. É foda, eu acho isso muito doido, cara. Porque eu acho que é o melhor momento possível. Porque tem lugar pra você tocar, tem casa pequena, tem poucas casas médias. E as casas grandes a gente não vai conseguir tocar de qualquer jeito. Mas as casas pequenas e as médias são acessíveis. Tipo, você consegue tocar no Breve, você consegue tocar no Mancha se você quiser. Você consegue se movimentar. Você não tá atrelado a um grupo pequeno de pessoas que é só da sua cidade. O que atrapalha mesmo talvez seja grana. Grana. É isso.